Certeza que você vai aprender alguma coisa que você ainda não sabe sobre o Whey Protein nesse vídeo aqui. Nesse vídeo aqui, a gente vai mostrar para você algumas coisas muito importantes sobre esse produto, sobre o suplemento Whey Protein. Se você vai fazer a utilização, já faz a utilização, você deveria saber dessas coisas, porque você tem que saber, faz parte do processo de educação nutricional, saber o que você está consumindo e saber também como você escolher o produto e conseguir um produto de uma boa marca. É isso que a gente vai falar exatamente aqui hoje. Para quem ainda desconhece tudo, quem está introduzindo o assunto, o Whey Protein é uma proteína extraída do soro do leite, que é um subproduto da produção do queijo. Tá? Proteína que resta dessas proteínas do soro são proteínas ricas em aminoácidos essenciais, elas são importantes para a construção, para a reparação muscular, elas apresentam um grau de digestibilidade bastante interessante. Então vamos lá, primeiro de tudo, como que isso é produzido? Primeiro passo, pessoal, para a gente entender, o Whey Protein concentrado. O que acontece no Whey Protein concentrado? Primeiro passo na produção dele é a coleta do soro do leite. Então o que acontece é, isso é feito nas fábricas de laticínio, onde o leite é processado para finalmente fazer o queijo. Durante esse processo, o soro do leite ele é separado, ele é coagulado, existe um fator de coagulação que é colocado no leite, então se separa essas proteínas do soro das demais proteínas, que faz parte da caseína geralmente, então a caseína fica de um lado, as proteínas do soro ficam do outro lado, e esse soro é coletado para fazer o Whey Protein. A quantidade mais ou menos de leite para a produção de 1 kg de whey pode variar bastante, né, dependendo do processo de fabricação e onde é utilizado e da concentração dessa proteína no produto final. Mais ou menos 10 a 15 litros para se produzir 1 kg de whey protein isolado. No entanto, é importante a gente lembrar que esses valores vão variar bastante também, dependendo do tipo de fabricação, de cada marca, de cada fabricante também. Depois então dessa coagulação é feita uma filtragem. Depois de coletado o soro do leite, ele é filtrado. Então nessa etapa são utilizadas algumas membranas que separam as proteínas do soro do leite de outros componentes, como alguns carboidratos e algumas gorduras também. O resultado disso é um concentrado proteico de soro de leite que tem mais ou menos 70 a 80% de proteína em sua composição. Aí depois desse processo é feito também uma troca iônica. Esse processo, você submete esse concentrado proteico restante num processo de troca iônica, e essa troca iônica, como o próprio nome já diz, né, ele acaba removendo alguns íons, alguns minerais e componentes indesejáveis aqui no resultado final do seu whey protein. Coisas que podem afetar na qualidade do seu produto em geral são mais retiradas nesse processo. E finalmente você tem um processo de desidratação, e aí o isolado de proteína do soro ele é pulverizado e ele é desidratado para se produzir esse pozinho seco e estável, né, com um nível de umidade bem baixo, para a gente conseguir ter mais tempo de prateleira, mais praticidade, colocar em potes menores, e isso tudo depois é muito mais fácil de lidar com esse tipo de produto. E bom, legal, mas esse é o whey protein concentrado. E o hidrolisado isolado? O isolado ele segue os mesmos procedimentos, o mesmo concentrado do início, a coleta do soro, a filtração para remover lactose e gorduras, depois tem o tratamento iônico, só que daí passa por algo bem específico, que é a microfiltragem. A microfiltragem, esse isolado de proteínas do soro, ele é submetido num processo adicional chamado de microfiltração. Esse processo ele remove essas proteínas de menor peso molecular, então remove-se aqui lactoglobulina, a lactoalbumina, por exemplo. Acaba se purificando bastante a quantidade de carboidratos desse concentrado e tirando alguns componentes que tendem a ser um pouco mais associados a quadros de intolerância alimentar, e isso resulta num produto também mais concentrado de proteínas, menos glicoproteínas e mais proteínas inteiras. E aqui você tem um concentrado de 90% de proteínas. E aí o processo continua o mesmo depois da microfiltragem: tratamento iônico, desidratação, pulverização do whey até transformar num pó seco e um pó estável. E o hidrolisado, ele segue as mesmas etapas do que o isolado, incluindo essa microfiltragem, mas aí existe um processo extra, como você já pode imaginar, que é o processo de hidrólise. E nessa hidrólise do whey protein, isso é uma etapa fundamental para a produção do whey protein hidrolisado. Esse processo ele consiste na quebra dessas proteínas. Então, você quebra proteínas em peptídeos menores e alguns aminoácidos por meio do processo chamado hidrólise enzimática. Geralmente se coloca nesse concentrado proteico algumas enzimas, como a papaina, inclusive que vem do mamão papaya,
por isso esse nome, a bromelina, que vem por sinal do abacaxi, além de outras enzimas como a tripsina e a quimiotripsina, que são enzimas que por sinal você mesmo tem no seu trato gastrointestinal, quando você tem no seu intestino. Então é como se você adiantasse um pouco a digestão dessa proteína, porque você já vai fazer essa pré-digestão com as enzimas que você mesmo tem. Então ela vai vir pronta com alguns peptídeos e aminoácidos para você quando você for fazer a ingestão específica dela. Então cada enzima tem a sua especificidade, vai quebrar um tipo de proteína, vai ter um resultado como um tipo de peptídeo ou aminoácido do seu produto final. Esse processo ele é realizado num reator, no qual esse isolado de proteína do soro ele é misturado com água e essa enzima escolhida com a empresa ou esse mix de enzimas. Essa mistura ele é aquecida a uma temperatura certa, um pH específico, porque a enzima funciona somente mediante um pH específico, uma temperatura também, e ativando essa enzima você consegue atingir a hidrólise que você tanto quer. Esse processo, pessoal, ele é controlado para garantir que a proteína seja realmente quebrada em peptídeos menores, que realmente seja hidrolisada, seja degradada. Após essa hidrólise, aí sim o produto é submetido a um processo de inativação enzimática, porque as enzimas, elas foram ativas, elas vão permanecer ativas ali e não é interessante que elas fiquem ativas o tempo inteiro. Então elas são destruídas, desnaturadas, para que você possa pausar um pouco esse processo de hidrólise dessas proteínas e que pode se continuar afetando bastante a qualidade do produto. Aí sim o produto é submetido nesse processo de separação de sólidos e líquidos, os peptídeos aminoácidos, eles são separados do restante do material digerível e aí sim passa pela troca iônica e depois pela desidratação. O whey protein hidrolisado ele é bastante conhecido pela utilização dele em ambiente hospitalar, ele é utilizado também junto com algumas proteínas, principalmente proteína isolada, principalmente voltado para um público que tem uma tendência um pouco maior para ter intolerâncias alimentares, que aumentar um pouco o grau de digestibilidade dessa proteína, então você trabalha nesse sentido com proteínas hidrolisadas associadas a proteínas isoladas. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esse é o processo de fabricação do whey protein. É legal vocês conhecerem as diferenças do whey protein concentrado, isolado, hidrolisado, até para vocês entenderem por que esse produto ele tende a ter um preço mais elevado, porque na verdade ele passa por bastante processo, ele dependendo da versão dele, se for hidrolisada, eles são necessários máquinas um pouco mais caras, substratos um pouco mais caros para se utilizar e ter um produto final ali mantendo essa mesma qualidade. Por isso desconfie se o produto for extremamente barato. Se você vê um whey protein isolado muito mais barato do que um concentrado, você pode desconfiar que alguma coisa está errada ali. Então é isso, espero ter ajudado vocês. Um grande abraço e até a próxima.